Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e você está escutando a terceira parte da nossa minissérie de Quem é Jesus. Vamos começar? Então, voltando para o nosso texto base que a gente está usando para fazer essa minissérie, está lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a última característica que nós vemos que Jesus diz que ele é a vida. Então, Jesus diz que ele é a vida. Tanto que vocês não conseguem ver, é claro, né? Porque não é um vídeo, mas é um podcast. Mas eu marquei aqui para eu realmente fazer o esboço desse podcast, eu marquei a palavra vida em amarelo. E é isso que ela nos remete, né? A palavra vida, não sei se pra você também, provavelmente, né? Ela deve nos remeter à alegria, à esperança e a realmente vida, né? E somente por meio de Cristo Jesus é que nós realmente podemos viver. Eu preciso te dizer que há algo além do nosso respirar físico, que é o mundo espiritual. E Jesus, ele dá o sentido completo à nossa vida. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo e começamos a viver com Ele e para Ele, Ele nos dá um sentido real, um propósito real pelo qual viver, que não apenas se limita a essa terra, que não apenas se limita a este mundo, mas Ele vai além, Ele abrange o eterno, a eternidade. Se nós formos olhar lá em Gênesis, né, no capítulo 1, na criação, Deus criando tudo isso, então desde as menores criaturas até os seres humanos, que é a parte mais importante da criação, né? Quem criou tudo isso, quem deu vida a tudo isso foi Deus. E se você ainda não sabe, né, Jesus, ele estava presente na obra da criação. Então, ele é a vida, ele esteve lá presente e ele faz parte da Trindade, né? Que Deus é 3 em 1. Não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui nesse episódio, mas só para te relembrar disso. Então, Cristo, ele dá um sentido completo em todas as áreas e facetas da sua vida. Eu posso dizer a minha experiência prática, ela comprova isso. Antes de eu viver realmente com Cristo, eu vivi uma vida que, é claro, ela tinha sentido no sentido de, poxa vida, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou me formar e eu vou trabalhar em algum lugar, ganhar dinheiro e construir minha vidinha. Esse era o meu propósito, esse era o meu objetivo. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, ele mudou a minha vida. Ele mudou quando ele entrou em mim, quando eu permiti que ele fizesse morada no meu coração. Ele mudou tudo. Então agora eu posso até ter os mesmos objetivos, mas os propósitos e as minhas intenções não são mais as mesmas. Elas são muito maiores e melhores do que antes eram. Se antes o meu objetivo era crescer e fazer uma faculdade, agora o meu objetivo é crescer. E se for da vontade de Deus, né? Fazer uma faculdade para a honra e glória do nome dele. Então, ele dá sentido completo à minha vida. Eu já não quero mais viver pra mim, isso pode parecer loucura pra você, o que eu tô dizendo aqui, mas eu não quero mais viver pra mim, eu não quero mais viver pra minha satisfação, porque a satisfação completa eu achei em Cristo. Eu entendi que em mim não há nenhuma plenitude de vida, que sem Jesus não tem como eu viver, não tem como eu respirar. A palavra de Deus diz que é por meio do Espírito que nós respiramos, que nós vivemos. E é assim que eu vivo, desde que eu permiti que Jesus entrasse na minha vida. Porque eu sei que antes eu vivia uma vida vazia, eu vivia uma vida perdida, eu não sabia o meu valor, eu não sabia minha identidade. Mas a partir do momento que eu aceitei e decidi acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque morreu por amor a mim, e a você que está escutando isso, quando eu decidi acreditar nesse ato tão maravilhoso, a minha vida mudou completamente. Então agora ele me deu propósito, ele me deu identidade, ele me deu valor e a satisfação que eu tanto procurava no mundo. A satisfação que eu procurava, muitas vezes, em séries, em filmes, a satisfação que eu procurava em outras pessoas, somente Jesus me deu. E eu digo pra você que somente Jesus pode dar o que sua alma precisa, o que sua alma tem sede. E há uma frase minha que eu digo assim, que
Sem Jesus, a vida é morte. Porque de nada vale viver essa vida aqui nessa terra sem Cristo. E como nós sabemos, essa vida aqui, ela é um teste, ela é apenas um experimento, vamos assim se dizer, do que a gente vai realmente viver na eternidade. Se nós decidimos viver a nossa vida com Deus aqui na terra, a gente vai viver uma eternidade com Deus no céu. Mas se nós, infelizmente, decidirmos viver uma vida longe de Deus, longe dos seus caminhos e da sua palavra, infelizmente o caminho na eternidade será o inferno longe de Deus. Então, eu quero te dizer que a alegria e o prazer que você tanto busca está em Jesus, que é a verdadeira vida. Ele é o único que pode te trazer genuína alegria. E Jesus Cristo, Ele é capaz de te dar o que drogas, LSD, pornografia e muitos outros vícios jamais te deram e nunca irão te dar. É isso que Jesus Cristo ele tem para te oferecer. E se você decidir abrir seu coração para que ele venha fazer morada aí dentro, eu tenho a plena certeza de que vida irá jorrar do seu coração, de que ele te dará a verdadeira vida, afinal ele é a própria vida, como eu estou frisando bastante nesse podcast, nesse episódio, porque eu quero que você saia daqui, que você realmente feche esse episódio aqui tendo isso em mente. Jesus é a própria vida. E lá em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui a gente vê Paulo escrevendo à igreja, né, de Colossenses, escrevendo aos Colossenses, e ele diz, porque quando a gente estava morto em nosso pecado, afinal, o salário do pecado é a morte, então quando a gente estava morto no pecado, na sujeira do pecado, Deus nos vivificou com Cristo, Deus nos trouxe a vida com Jesus. Por quê? Porque Jesus nos perdoou todas as dívidas, toda aquela dívida que a gente tinha escrita, que consistia em ordenanças, né? A lei que não nos era possível cumprir. Jesus cravou essa dívida, ele removeu essa dívida, pregando ela na cruz do Calvário. E ele triunfou sobre eles na cruz. Então eu preciso te dizer que Jesus, ele quer te vivificar. Deus, ele quer te vivificar com Cristo. E Jesus, ele veio justamente para isso, para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Ele veio para nos libertar genuinamente. E não preciso mais ser escrava do pecado, porque agora Jesus é o caminho. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mostrando de que há salvação e de que há vida somente nele e por meio dele. E lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem disse isso aqui foi Jesus. Jesus estava dizendo que o ladrão, ele vem simplesmente para fazer isso, para roubar, matar e destruir. Mas que ele veio ao mundo, que ele esteve aqui, ele andou entre nós e ele vive para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E por que vida em abundância? Porque eu preciso te dizer que Jesus tem vida para te dar. A palavra de Deus diz que se nós esperamos, né, em Deus apenas para essa vida terrena, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer que Jesus, ele tem algo para nos dar que vai além dessa vida. Ele é a própria vida. E a prova disso, né, mais uma prova disso, é que ele derrotou a morte. E se a gente olhar para a história, se a gente olhar para a arqueologia, a gente vai ver que os homens nunca conseguiram encontrar o corpo de Cristo. Cientistas nunca conseguiram encontrar o corpo dele e falar, ó, tá aqui. Não, eles nunca conseguiram fazer isso porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, provando verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. E ele reina e reina para todo sempre. Então, com esse episódio, eu quero te encorajar. Se você não fez isso, entrega a sua vida a Cristo. Ora mesmo, do jeito que você sabe orar, fala com Deus, entregando sua vida a Ele, porque creia que Ele tem vida para te dar.
e sua vida será completamente transformada e renovada, não apenas no nosso mundo terrestre que a gente vive aqui, mas com certeza o seu destino na eternidade será mudado. Se antes você ia, eu também ia antes de Cristo entrar na minha vida, se antes nós íamos para o inferno, um lugar onde não há a presença de Deus, agora, a partir do momento que nós cremos e aceitamos a Ele como nosso Salvador, reconhecendo de que Ele é a própria vida e somente Ele é capaz de nos fazer viver verdadeiramente, a gente agora passa a ter um destino no céu, ao lado de Cristo, ao lado do Deus verdadeiro. E eu espero que você tenha realmente sido impactado por essa verdade e pense nisso, reflita a respeito de sua vida, porque tenha certeza de que Jesus quer te salvar. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @palavra do evangelho_, a gente tá postando conteúdo muito bom lá. E é isso. Tchau!